Bom dia, crianças! Vamos começar mais uma aulinha nossa. Como é bom aprender de Deus, como é bom saber como é Deus. Nós estamos nessa tarefa, né, em nossas aulas. E eu quero parabenizar todos vocês que estão fazendo a tarefinha. Parabéns, continuem fazendo a tarefinha da aula de hoje. Crianças, vocês lembram do missionário Denner, que nós estudamos sobre a Índia? Sim, olha, ele está dodói, ele está internado num hospital, precisando de muita oração. E eu quero pedir que vocês peçam ao Papai do Céu, em nome de Jesus, que o missionário Denner fique curado, porque ele pegou Covid e ele está internado, precisando de todo o cuidado médico e muito mais do agir de Deus para que ele fique curado. Vamos orar por ele? E todo dia vocês orem até a tia falar que ele ficou bom e voltou para casa, tá bom? Senhor Deus, abençoe o missionário Denner, aquele homem que já foi obediente ao Senhor, indo para a Índia, falar do amor de Deus, para que as crianças e os adultos ficassem felizes, conhecendo o Deus verdadeiro. Tira ele daquela enfermidade, cura o seu organismo, que ele fique completamente bom. Ó Senhor Jesus, abençoe para que toda a medicação faça efeito e ele volte logo para casa, para o seu filhinho e para sua esposa. É isso que nós te pedimos, cura, em nome de Jesus, o missionário Denner. Amém. Isso mesmo, crianças, você fez uma ótima ação em orar junto com a tia pelo missionário Denner. Continue orando, tá bom? Então vamos continuar aprendendo em nossa aula e vamos louvar o Senhor com uma musiquinha e logo em seguida nós vamos ter a nossa aulinha, tá bom? Então, crianças, vamos continuar aprendendo muito mais de Deus através da nossa aulinha de ensino cristão. Afinal de contas, todos nós precisamos de Deus. Sem Deus, nós não podemos vencer, aprender, respirar e viver. Então, quanto mais a gente sabe quem Ele é e como Ele é, a gente vai crescendo, vai recebendo vida e fé. Lembrem-se que nós estamos numa série de estudos para a gente entender um pouco como Deus é. O nosso estudo está baseado nessa frase. Vamos repetir juntos? Como é Deus? Vamos lá, meninas? A Maria Paula, a Catarina está aqui também. Vamos repetir? Como é Deus? Sim, será como é Deus? Na aula passada, nós aprendemos o quê? Que Deus, Ele é santo, sim. Então, com Deus, Ele é santo. Nós aprendemos que santo significa o quê? Separado de todo pecado. Deus não pensa, Deus não vê, Deus não fala, Deus não ouve, Deus não sente e nem faz coisas erradas. Deus é sempre certo e Ele não gosta do pecado. Eu também não gosto do pecado. Você também não gosta do pecado. E o versículo que nós estamos decorando está nos ensinando sobre isso, que Deus é santo. Vamos repetir o versículo do nosso estudo? Isaías, capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos repetir? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Como é bom saber que onde a gente olha, a gente vê a glória de Deus. A gente vê a glória de Deus porque Ele criou os pássaros com todas as suas diversidades.
Criou as ovelhinhas, a vaquinha, tantos animais diferentes, com cores diferentes, hábitos alimentares diferentes, sons diferentes. Uns voam, outros nadam, outros andam. Como Deus é criativo. Criou as plantas, as flores, enfim. O nosso Deus, ele é glorioso, ele é criativo. Por isso a terra está cheia da sua glória. E nós só temos que amar esse Deus tão bondoso de nos dar tantas coisas boas e lindas. E continuando, nós vamos aprender hoje que Deus, ele é bom. Bom, Deus é santo, Deus é bom. Vamos aprender um pouco sobre a bondade de Deus. Até porque Deus, ele é a própria bondade em pessoa. Não é só uma virtude, é a essência de Deus. A essência de Deus ele é santo e é bom. Vamos pensar na seguinte história, para a gente entender mais sobre este conceito. Vocês estão vendo aqui duas crianças, né? Olha aqui, duas crianças. O que elas estão fazendo? Será o que elas estão fazendo? Você já mediu a sua altura? Você já mediu quanto você é bom ou você é mau? Você já fez essa medida? Davi, esse menininho aqui, sabia que não era bom. Pelo menos era isso que todos diziam. Sua mãe sempre dizia como ele desobedecia. Porque Davi realmente era uma criança desobediente. Ele tinha dificuldade, crianças, de obedecer o que sua mãe falava, o que a professora falava, o que seus tios falavam, o que os adultos próximos dele falavam. Seu pai, algumas vezes, o pegava falando, sabe o quê? Mentiras. Até roubando. Ele sempre arranjava problema com a professora na escola e com os coleguinhas também. Nem ele mesmo podia dizer que ele era bom ou que ele era um menino bem comportado. Natália, a sua irmã, era diferente em algumas maneiras. Ela estava sempre arrumadinha e limpa. Seu cabelo estava sempre bem penteado e preso com uma linda fita. Sim, seus olhos azuis sempre pareciam tão inocentes e ela tinha um sorriso encantador. Todos pensavam que ela fosse uma boa menina. E seus pais muitas vezes lhes falavam isso. Mas se você pudesse olhar diretamente nos pensamentos e no coração de Natália, você iria descobrir que ela não era completamente boa. Não. Às vezes ela sentia inveja de sua amiga Sandra por causa da sua bicicleta nova. Sandra havia ganhado uma linda bicicleta. Ela não falava, mas ela pensava e ela sentia uma grande inveja da bicicleta. Ela queria aquela bicicleta para ela. Às vezes, em seu coração, ficava com muita raiva do seu irmãozinho e batia nele quando ninguém estava por perto olhando. E fazia muito medo dele. Se você contar para a mamãe, eu vou te bater muito mais quando ela sair para trabalhar. Sandra também tinha o mal no coração. Que problema! O pecado sempre aparece. Nenhum menino ou menina é completamente bom.
Sabe, crianças, ninguém é completamente bom. Nem a tia Raila, nem o papai, nem a mamãe, nem o pastor, nem a professora sempre é boa. Porque todos nós temos momentos que fazemos coisas más, que não deveríamos fazer. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina que todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. Todo mundo já fez pecado. Eu, você, como já disse, todas as pessoas. E por isso o que aconteceu? Ficamos separados da glória de Deus. Porque Deus, ele é santo. Ele não aceita pecado. E o pecado é que nos faz separar, ficarmos separados de Deus. E na verdade, Deus mede a nossa bondade ou maldade no nosso coração. Você gosta de medir a sua altura? Você gosta de medir quanto de altura você já tem? Natália e Davi gostavam de medir a sua altura para ver o quanto eles cresceram. Eles viviam pegando o metro e medindo a altura. Mas sabe o que Davi e Natália diziam? Sempre eles falavam que estavam um pouquinho mais alto do que realmente eles eram. Para parecer mais forte, para parecer mais inteligente, eles sempre diziam que tinha uma altura maior. E isso não é verdade, isso é uma mentira. Então, a mentira, ela aparece no nosso coração de alguma forma. Até nisso, até na nossa altura. Tem gente que mente até para esconder a idade, a verdadeira idade. Sim, tem gente que até esconde a verdadeira idade. E a palavra de Deus, o próprio Deus escreveu o que na sua palavra? Ele escreveu 10 mandamentos que nós deveríamos o quê? Obedecer. As leis de Deus nos mostram quais são as suas medidas. Qual a medida de Deus para mim e para você? Elas foram dadas originariamente por Deus a um homem chamado Moisés. E foram escritas por Deus, olha aqui, ó, lembra? Em tábuas de pedra, como esta aqui que vocês estão vendo na figura. Sim, naquela época, os cadernos não eram feitos de papel e levezinho, como a gente usa agora. Era necessário escrever na pedra, porque não tinha papel naquela época. Então, Deus foi o primeiro que fez um caderno para o ser humano. Ele escreveu numas pedras, sabe o quê? As regras, as leis deles. Esses mandamentos nos dão a descrição do que um homem perfeitamente bom deveria ser. Deus escreveu aí para que nós soubéssemos como nós deveríamos ser e praticar. Nessas pedras, Deus escreveu alguns mandamentos. Vamos lembrar? Você lembra de algum mandamento, dos 10 mandamentos que Deus escreveu nas pedras? Vocês não devem ter outros deuses além de mim. Primeiro mandamento, não faça outros deuses. Não criem pessoas ou objetos da natureza, como a lua, o sol, as estrelas, como seu Deus. Não façam de pessoas o seu Deus. Não faça do dinheiro o seu Deus. Não façam de animais o seu Deus. Ou de criação sua o seu Deus. Não façam estátuas misturadas.
com aparência de pessoa, de animal, seja do que for, não faça elas do seu Deus. Então, o primeiro mandamento foi que nós não poderíamos ter outros deuses além dele. Vocês devem usar o nome de Deus com cuidado. Não chamar o nome de Deus em vão, de qualquer maneira, de qualquer forma, desrespeitando o nome de Deus. Sim, ele falou pra gente não fazer isso nos seus mandamentos escritos lá nas pedras. Outro mandamento: devemos honrar e obedecer os nossos pais. Sim, Deus escolheu um pai e uma mãe para você. E ele diz que nós devemos o quê? Obedecer e respeitar os nossos pais. É outro mandamento. Você nunca ou eu devemos pegar nada que não nos pertence. Ou seja, para a gente não roubar, não furtar nada que não nos pertence. Não peguemos tudo que a gente for pegar, a gente precisa pedir emprestado. A gente não pode pegar nada que não é nosso. Outra coisa que Deus escreveu nas pedras: nunca devemos falar mentiras. O que o Davi e a Natália estavam fazendo? Numa coisa bem inocente, parecendo inocente. Eles estavam mentindo sobre a sua altura. Um queria ser mais alto do que o outro. E Deus falou que nós não podemos mentir. Ou seja, falar algo que não é verdadeiro. Outra coisa que Deus falou: não ter inveja contra as pessoas. Gente, não podemos desejar nada que não seja algo que Deus nos deu. Algo que pertence ao outro. E nós devemos amar a Deus, devemos amar as outras pessoas, fazer sempre o bem às outras pessoas, crer na palavra de Deus. Outra coisa que nós temos que fazer: crer na Bíblia como a palavra de Deus, amar o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus. E muitas vezes a gente também não faz isso. Então essas são algumas medidas que a gente lembra que Deus falou para que a gente pudesse obedecer. Deus diz que todos nós estamos em falta diante das suas medidas, como essas crianças aqui, Davi e Natália em nossa figura. Alguns meninos e meninas são iguais a Davi e estão muito longe desta medida de Deus. Não só Davi e Natália, mas nós também, porque nós às vezes mentimos, às vezes invejamos, desobedecemos o papai e a mamãe, a professora, quando pede para fazer silêncio e a gente não faz. Gente, que triste. Então a gente está vendo que nós temos um problema no nosso coração. O pecado, ele está lá no nosso coração. O pecado está aí. E o pecado não pode ficar na presença de Deus. E nem sempre a gente obedece. E ser bom? Quem consegue ser bom? Porque para a gente conseguir ser sempre bom, nós temos que sempre obedecer a Deus e fazer o bem às outras pessoas. A palavra de Deus descreve como Deus é. Né? A gente aprendeu que ele é completamente, 100% bom. Ele é o oposto de tudo que é mal. Ele só tem pensamentos e ele só faz coisas boas. Ele não é como nós. Ele está à altura de todos os seus mandamentos. Os próprios mandamentos que ele criou, que a gente falou aqui. Ele não mente, ele não inveja, ele não rouba, ele não mata, ele não deseja as coisas dos outros, né? Deus, ele sempre é bom. Ele sempre faz as coisas corretas. Aprendemos que ele é santo e que ele é puro. Você sabe o que significa a palavra puro? Significa que ele é completamente limpo e não tem nada de pecado.
é parecido com a definição de santo. Pense no ouro, vamos pensar aqui, ó, esse anelzinho aqui de ouro da tia. O ouro é um metal que a gente encontra na rocha, na terra. E quando ele sai com bastante pedra ao redor dele e terra e sujeira. Então, para ele ficar limpinho, puro, ele é colocado dentro de um fogo bem quente, e toda a sujeira vai saindo e o ouro derrete e fica só o metal dourado, bem amarelinho. Olha que lindo! Ele nunca fica preto. O ouro, ele nunca fica sujo, ele nunca fica com mancha escura nele. Por isso ele é considerado o metal mais puro e muito valioso e muito caro. Assim nós podemos lembrar da nossa página dourada do nosso livro Sem Palavras. O amarelo nos faz lembrar o quê? A pureza de Deus, o céu onde Deus vive, que é um lugar puro, limpo. Por quê? Porque Deus está nele e Deus é completamente puro, não tem nada de sujo. Tudo que você possa imaginar de sujeirinha não tem em Deus ou na sua cidade que ele mora. Bem, uma época em que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui na terra, algo muito especial aconteceu com ele. Sim, ele levou 3 dos seus discípulos até o topo de uma montanha. E sabe o que aconteceu? Enquanto seus discípulos estavam olhando para ele, o Senhor se transformou bem ali na frente dele. Ele ficou tão limpo, gente. A roupa dele, que estava um pouco suja, porque ele andava, nas cidades, andava muito a pé, às vezes pegava poeira na roupa. De repente, Jesus ficou tão claro, a roupa dele se transformou, ficou tão clarinha, o rosto dele ficou brilhante, ele todo brilhava. Tanto que os discípulos nem conseguiam olhar para ele, de tamanho era a sua glória, sua luz nele era tão forte, tão brilhante, tão linda, que não dava nem para conseguir enxergar muito ele, sabia? Jesus estava mostrando a sua pureza, o tanto que ele é puro e limpo do pecado. Nossa, os discípulos ficaram ajoelhados, tamanha era a presença gloriosa de Jesus, porque naquele momento Jesus estava ali mostrando que ele era o Deus glorioso, o Deus sem pecado, completamente puro, que nunca pecou e nunca fez nada de errado. Olha que tremendo. Deus nunca fez nenhuma mentirinha semelhante à de Natália e Davi, que estavam competindo entre si para saber quem era o mais alto, e um estava dizendo que era mais alto do que o outro, na verdade, não sendo a verdadeira altura deles. Então nós aprendemos que Deus, ele é bom, ele só faz coisas certas, que Deus, ele é puro, não tem nada de sujo nele, ele é glorioso, limpo. E vamos aprender também que Deus é luz. A Bíblia nos diz o quê? Que Deus é luz e que nele não há escuridão alguma, crianças. Deus, ele é santo, ó. Deus, tava de cabeça para baixo. Deus, ele é sempre
bom. Por quê? Ele é santo, ele nunca faz nada errado, nunca pensa, nunca fala, nunca diz. Ele é glorioso. Lembra, esse desenho aqui está nos lembrando que ele é luz gloriosa, limpa, porque ele é semelhante como o sol. O sol aqui está nos lembrando que Deus é... Então nós aprendemos que Deus é santo e que Deus é bom, sempre bom. É puro como o anel aqui de ouro, a aliança de ouro, que a gente já entendeu que o ouro é o metal mais puro, porque toda a sujeira sai dele. E Deus é luz. Deus também é luz, crianças. E aqui nós estamos lembrando do sol, que é a luz mais clara que tem aqui no planeta Terra, né? Quando a gente olha muito para o sol, o que acontece com o nosso olho? Dói. Se você olhar, ficar olhando direto para o sol muito tempo, você pode até perder a visão. Principalmente quando é meio-dia, que o sol está bem forte, bem claro, pode trazer prejuízo para a nossa vista. A gente não aguenta. E Deus, ele é luz, como nos lembra esta figura. A Bíblia diz que Deus é luz e que nele não há escuridão. A luz é uma das coisas mais puras que conhecemos e é completamente o oposto da escuridão. Deus, ele é luz brilhante e bonita, da mesma maneira que os discípulos viram Jesus lá no topo da montanha. A Bíblia fala a respeito da sua beleza e santidade. O que é limpo, crianças, e puro sempre é bom. Tudo que é limpo e puro é muito bom. É bom estar numa cama bem limpinha, com lençóis lavadinhos, cheirosos, limpinhos. Ah, como é gostoso deitar numa cama cheirosa, limpinha, com tudo organizado, não é verdade? Como é bom a gente ter limpeza, como é bom vestir uma roupa limpinha, sem mancha, sem sujeira, sem cheiro mal. E Deus é assim, ele é sempre limpo. É muito gostoso estar perto de Deus, abraçar Deus. Ele é muito cheiroso e belo. A luz é bela. A lua, as estrelas, o nascer do sol, o pôr do sol são muito bonitos, não são? É muito. Eu amo ver o pôr do sol. Aquelas cores laranja com vermelho. Eu acho fantástica. Como eu gosto de ver todas aquelas cores que o pôr do sol traz. Um avermelhado, com laranja, com amarelo. Amo aquela cor. A cor da manhã também é linda, é um amarelo assim, um amarelo translúcido, né? Um amarelo difícil, assim, meio transparente, meio branco, meio amarelo. É muito lindo. A cor da lua, gente, prateada, o reflexo do sol na lua dá uma cor assim prateada. A cor do sol, que lembra a cor do ouro, um amarelo dourado. Eu acho muito lindo. Isso nos faz lembrar que Deus, ele é lindo, ele é belo. E quando a gente puder ver Deus, vai ser assim a pessoa mais bela que a gente vai conhecer na vida. Então, aprendemos algo bem difícil para nós termos sempre no nosso coração. Que Deus, ele é sempre bom. Ele é sempre santo, ele é sempre puro e ele é sempre luz. Lembrando que Deus é bom porque ele sempre faz as coisas boas para mim, para você, ele nunca faz o mal. Ele é santo porque ele não faz nada de pecado, não pensa, não fala, não age. Ele é luz porque ele é sempre brilhante, claro, muito mais do que o sol. Como ele se mostrou para os discípulos lá no topo da montanha, ele ficou totalmente cheio de luz, a ponto deles não conseguirem nem olhar para ele, de tamanha beleza que ele tinha. E ele é sempre puro, não tem nada de sujeira nele, assim como nós lembramos do ouro, que é o metal mais puro da terra, porque ele
passa pelo fogo, é derretido e toda a sujeira sai dele. Esse é Deus. Como é Deus? É isso que nós estamos aprendendo. E sabendo disso, que Deus ele é santo e puro, nós temos que pedir, e bom, e sempre luz, nós temos que pedir para Deus que nós sejamos semelhantes a Ele, que a gente seja bom, que a gente seja santo, que a gente seja sempre como a luz e puro. E como nós podemos fazer isso? Entregando o nosso coração para Ele, porque só Ele tem esse poder de nos ajudar a sermos como Ele, no seu caráter, na sua essência, não no seu poder, porque Deus sempre vai ser maior do que nós, mas na forma como Ele é, nós podemos ser semelhantes a Ele. Fazendo o quê? Dizendo para Deus que nós sozinhos não conseguimos ser bons, nós sozinhos não conseguimos ser santos, nem puros o tempo todo. Mas Ele pode fazer isso em nós. Então, se você for humilde e fizer essa oração de todo o coração, criança, Deus vai te ajudar. E aí você vai ser um bom filho, você vai ser um bom pai quando você se tornar adulto e se casar, uma boa mãe quando você se tornar adulta e se casar, você vai ser um bom empregado, vai trabalhar bem, para fazer o bem para as pessoas, o seu trabalho não vai trazer o mal para as pessoas. Você vai ser um bom vizinho, você vai ajudar aquele que mora perto de você, você não vai ser uma pessoa chata, barulhenta, má, grossa, enfim, você vai ser uma pessoa do bem, semelhante a Jesus. Vamos pedir para Jesus fazer isso na sua vida? Eu vou pedir para fazer isso na minha vida, porque eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Eu preciso ser mais santa do que eu fui ontem. Eu preciso ser mais pura do que eu fui ontem. E eu preciso ser mais luz do que eu fui ontem. Porque eu preciso todo dia de Deus. Vamos pedir para Ele? Papai do céu, eu entrego o meu coração para o Senhor. A minha vida pertence a Ti. Em nome de Jesus, eu quero ser puro, eu quero ser bom, eu quero ser luz e eu quero ser santo como o Senhor é. Faça essa obra poderosa no meu coração. Perdoa os meus pecados e me ajuda a ser um ótimo filho, um ótimo aluno, uma ótima pessoa, assim como Jesus foi. Em teu nome, amém. Amém, crianças. Que bom que você fez essa oração. Então, na próxima aula, nós vamos continuar crescendo no conhecimento como é Deus. A gente já aprendeu que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é luz e que Ele é puro. Será o que nós vamos aprender na próxima aula? Fiquem prontos para aprender. E agora, como tarefa, o que a tia Raila vai pedir para vocês? Eu quero que vocês... parabéns todos vocês que fizeram a tarefinha. Nós estamos montando um grupo, tá? E eu preciso que você, que ainda não terminou a sua tarefinha, você faça a tarefinha. O que eu quero que vocês façam a tarefinha de vocês? Eu quero que você, que já sabe desenhar, faça um cartaz. Olha bem para esse cartaz. Vocês estão vendo? Vocês vão comprar uma cartolina. Tá vendo? E nessa cartolina, vocês vão fazer o desenho de uma aliança de ouro, representando o quê? O que essa aliança de ouro está representando do caráter de Deus? Que Ele é puro. Então, você vai colocar aqui embaixo. Deus é puro. A outra parte, semelhante a essa daqui, ó, você vai fazer um sol bem bonito. E você vai escrever aqui embaixo. Deus é luz. Na outra parte, você vai fazer semelhante a essa.
e você vai colocar Deus é santo. Aqui só tem a palavra santo, mas você vai colocar Deus é puro, Deus é santo, ou luz, e Deus é santo. E aqui embaixo você vai colocar a frase como essa: Deus é sempre bom. Então, você vai fazer esse cartaz, você vai pedir a mamãe para comprar uma cartolina e olha bem, e você vai desenhar e fazer colocando as frases que a tia Raila está pedindo. Essa é a tarefinha da nossa aula, ok? Você vai comprar a canetinha, vai fazer igualzinho, vai pintar aqui de azul, vai deixar a bolinha branca, do jeito que está aqui. Só vai colocar as frases que está faltando. Deus é puro, Deus é luz, Deus é santo. E a frase em cima, Deus sempre é bom. Deus é sempre bom. Certo? Então, faça a tarefinha bem bonita. E esse cartaz depois você vai pregar lá no seu quarto, na porta do seu quarto, para você continuar lembrando desses atributos de Deus, do caráter de Deus, e que eu e você precisamos ser iguais. Toda vez que você olhar para esse cartaz, você vai orar de noite: Jesus, me faça bom, me faça santo, me faça luz e me faça puro, para que o pecado não tenha lugar no meu coração. Essa vai ser a sua oração. Então, eu quero ver o seu cartaz. Você vai fazer bem bonito, vai colar na porta do seu quarto, do lado de dentro, ou na parede, aonde você quiser, e tirar uma fotografia para a tia Raila ver a sua tarefinha, tá bom? Essa é a sua tarefa. Um beijo, até a próxima. 1, 2, 3, palavrinhas! Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol?